Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência em Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje o tema será gestão ambiental e sustentabilidade e teremos também imagens, um depoimento aqui de um dos maiores profissionais dessa área, que é o professor Eloy Casagrande. Vamos falar sobre o Escritório Verde, ok? Então nós teremos um programa especial. O professor Eloy Casagrande é nosso convidado, então, como já destaquei, mais que especial. Vamos destacar um pouquinho da formação dele para poder entender a linha de pensamento do entrevistado. Vamos lá. O professor Eloy Casagrande ele é pós-doutor em Inovação Tecnológica e Sustentabilidade pelo Instituto Superior Técnico, o IST, em Portugal. Ele é doutor em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. É graduado em Desenho Industrial pela PUC Paraná. É também auditor ambiental da EARA, professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, o PPGTE, da UTF-PR. Ele também é coordenador do Escritório Verde do campus da UTF-PR, que é a referência aí que eu já mencionei para vocês. Professor, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Lembrando que o programa Tendência em Mercado tem como função principal destacar as principais características em evidência no mercado na atualidade. Certo. Ele visa ajudar as pessoas que estão pensando aí em qual carreira seguir, principalmente o pessoal que está entrando na graduação, escolhendo uma pós-graduação, mostrar quais são os caminhos. Professor, então vou começar com uma pergunta que inclusive chegou através das nossas redes sociais, que fala sobre a questão do pensamento socioambiental. Essa questão do pensamento socioambiental, quando que ela começou no Brasil efetivamente? O que levou o professor a dirigir a sua carreira para essa área? O que o motivou? Bom, a discussão ambiental no Brasil é uma discussão antiga já, que vem desde os anos 60, 70, o movimento ambiental, depois mais tarde com a organização do Partido Verde, nos anos 90. Sempre houve um movimento ambientalista tentando se organizar devido ao nosso processo de desenvolvimento, desde o descobrimento, de um descuido com o meio ambiente. Primeiro nós acabamos com a costa brasileira, desmatamos tudo isso desde a exploração do pau-brasil até os dias de hoje, temos menos de 7% da Mata Atlântica que sobreviveu a essa exploração. Depois adentramos ao país e continuamos o mesmo modelo. Hoje grandes ecossistemas são ameaçados por uma falta de política mais consciente, de uma seriedade na política ambiental no Brasil, apesar de governo atrás de governo falar sobre a importância da sustentabilidade, nós não temos uma política efetiva de proteção às áreas ambientais. Veja o quanto que a gente tem de discussão aí com o problema do agronegócio, com o problema da exploração do petróleo, com o descuido com a poluição, com a questão urbana, falta de políticas públicas para controle de tráfego, de poluição. Então nós temos uma ampla área aí, grande de interface com o desenvolvimento, a questão da Amazônia, que é um símbolo voltado para o mundo inteiro e a última área de reserva florestal do planeta, tropical, ainda com pouca intervenção, digamos assim, comparada com outras áreas, há um desmatamento, há uma preocupação com tudo isso, e eu acho que qualquer cidadão brasileiro, independente da sua profissão, independente da sua carreira profissional, deve estar atento a tudo isso. No meu caso, eu fui pelo design, pela engenharia, arquitetura, construção, acabei indo na inovação, discutindo sustentabilidade, mas vendo principalmente o processo industrial que nós temos hoje, que é um processo industrial que, apesar da discussão da responsabilidade socioambiental, das ISOs que existem, é um processo industrial ainda que poderia fazer muito mais para poder reduzir o seu impacto. É como se fosse assim, as indústrias, elas necessitam de um pensamento mais voltado a esse tipo de cuidado e, com base nisso, abriu-se um novo mercado. Exato. Eu digo assim, nós temos um planeta só, Não adianta a gente sair em busca aí de Marte, do planeta Z e Y, seja o que for, mas nós temos um planeta para cuidar só. Nesse planeta, nós temos somente 16% de área biológica para poder ser explorada. Desses 16% de área biológica eu vou ter que tirar
todos os recursos que eu preciso para alimentação, para moradia, para infraestrutura, para água, enfim. O problema é que esse 16% é desde que o mundo é mundo, né? Senão que lá no começo nós tínhamos poucas pessoas usando esses recursos. Hoje nós somos 7 bilhões. Né? Como é que se divide esse 16%, principalmente com as desigualdades sociais que existem hoje, né? Está cada vez mais se acentuando, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Esse modelo capitalista está provado que não deu certo. Né? Nós temos que rever todo esse processo aí. Né? E dentro desse movimento, nós temos um movimento da economia, sempre um movimento da economia em busca da exploração total, né? Em busca de uma exploração sem freios. E daqui em 2050, né? Daqui aí 30 anos, menos de 30 anos, nós vamos ter 9 bilhões de pessoas. Será que esse modelo que nós temos pode comportar 9 bilhões? Os países emergentes querem ficar mais ricos e mais consumistas, né? Os países pobres estão numa situação em que a gente não vê nenhum tipo de apoio, não o apoio assistencialista, mas o apoio econômico de desenvolvimento efetivo, né? A gente vê o estado da África e o que acontece ainda, né? E as desigualdades que se acentuam em vários países, né? Então é um momento que não é uma crise ambiental só, é uma crise que a gente chama, uma metacrise aí, uma crise global, que se discute a questão social, a questão ambiental, a questão do modelo econômico. Veja os protestos todos que estão acontecendo no mundo inteiro, mesmo no Brasil aí, né? Já não se pode mais tapar a peneira, não se pode mais dar a questão do pão e circo, né? O circo já não funciona mais, mesmo a Copa que está aí, né, sendo apresentada para o Brasil, você vê que há um descontentamento geral, porque o que se prometia se fazer de melhoria das condições das cidades não foi feito. E as pessoas estão descontentes, né? Então é um momento de reflexão dos nossos líderes políticos realmente tomarem decisões que sejam diferentes do que até agora foi tomada, né? Nessa linha o professor até mencionou sobre a questão do excesso de consumismo. Se para você é um termo, né, não muito conhecido, é só você imaginar quando você, na sua infância, quantos presentes você ganhava durante o ano. Sim. E quantos presentinhos o seu filho ganha hoje durante o ano. Já mostra o excesso de consumismo. Tem um lado bom, mercadologicamente, fomenta a economia, mas isso tudo gera lixo, né? Tem a logística reversa, tem todo um processo em cima disso, nós não sabemos lidar ainda, né? Sim. Então, pelo que o professor falou, nós podemos imaginar o seguinte, que alguém para acabar se especializando na área de gestão ambiental ou ter essa preocupação, ela não necessariamente precisa ter como base essa formação. O professor falou que é design e acabou, né, como dizem, enveredando, né, direcionando sua carreira para esse lado. O que é bem interessante, que pega uma visão, né, e vai justificar. Então, um advogado, um médico, um dentista, um administrador de empresas, ele pode começar a se preocupar um pouco mais isso e perceber um novo nicho de mercado em relação a isso? Com certeza, eu acho que não tem formação ideal para se trabalhar com a questão ambiental. E eu associo a questão ambiental, a sustentabilidade hoje, né, a palavra mais de moda, também a questão da inovação, né? A inovação é algo que você começa a discutir aí como diferencial de mercado, mas eu ainda acho que é um viés somente preocupado com o lucro, né? Preocupado com o desenvolvimento de novos produtos, com a abertura de mercado para as empresas. Eu acho que não se pode mais pensar somente dessa forma, né? Então temos que pensar a inovação associada à sustentabilidade, né? Por quê? Porque qualquer coisa que nós colocamos no mercado hoje, ele tem um impacto ambiental, né? Seja qual for o produto, seja ele um alimento, seja ele um produto eletrônico, seja ele um produto de primeira necessidade, e as empresas nesse ritmo de competição procuram a inovação, né? O Brasil ainda, digamos, um pouco mais atrasado que os outros países, né? Ainda consumimos muito know-how estrangeiro, desenvolvemos poucos produtos nossos, estamos baseados numa economia ainda de commodities básicas, né? O minério de ferro, a soja bruta, o alumínio bruto, e demoramos para fazer essa transição de economia primária para uma economia de maior rentabilidade, né? Isso nos traz também impactos ambientais muito grandes, né? Porque fica o ônus
ônus do impacto do uso da energia, dos recursos nacionais que são tirados, das grandes áreas de cultivo que acabam interferindo em áreas de proteção florestal. Por quê? Porque são economias intensivas, né, que utilizam recursos, né? Eu acho que a formação hoje que nós damos para os nossos engenheiros, nossos advogados, nossos designers, nossos arquitetos na construção, eles têm que ter essa noção do que se passa com aqueles produtos que lidam com a sua profissão. Se ele é um engenheiro, ele procura somente desenvolver a construção, mas ele não sabe a origem que vem o minério que é transformado o aço, não tem a noção da origem que é o problema da produção de cimento, né? Só a produção de cimento hoje é responsável por 7% do aquecimento global, né? Então, se ensina um modelo construtivo ainda baseado no uso intensivo de recursos, num impacto ambiental grande. No design é a mesma coisa, o design de produto voltado para a estética e não para a preocupação ambiental. O direito se baseia num método ainda sem contabilizar a economia, o direito, sem contabilizar esses impactos, né? Isso tudo tem que ser introduzido nos currículos, né? Nós estamos com currículos de universidades defasados de pelo menos 20 anos, se a gente for avaliar, né? Nós precisamos de uma reforma de ensino geral, onde, por exemplo, uma ferramenta como análise de ciclo de vida, né, o ACV, onde você estuda todo esse processo de análise de retirada do recurso, processamento do recurso da matéria-prima, do produto que entra no mercado, do transporte, do descarte final disso. Isso não é ensinado nas escolas, né? Não é ensinado nas engenharias, nem no curso de administração, na gestão. Nós precisamos trazer essa discussão para aquele profissional que for para o mercado no futuro, saber o impacto que a sua profissão causa nas suas decisões, né? Isso é para o gestor público também, né? O gestor público que precisa dessa informação para, quando ocupar um cargo, saber tomar a decisão certa. Vocês percebem muito na função de professor, principalmente no curso de administração, nós percebemos que até mesmo como profissionais estamos condicionados a falar de ciclo de vida de produto a partir do momento que o produto já está no mercado. Sim. E você visa lucro, né? Você fala de introdução, crescimento, maturidade, declínio. Na introdução você faz propaganda, ou seja, a gente sempre está direcionando nesse sentido. Sim. Então seria essa defasagem que o professor fala, né? Percebe-se no dia a dia. Sim. Esses tempos, você tem uma matéria no jornal falando sobre essa reformulação da grade, e destacando a necessidade de uma disciplina para todos os cursos de empreendedorismo, porque o brasileiro não é empreendedor. Sim. Aí entra isso, um empreendedorismo com foco, com visão sustentável, senão acaba retornando a um processo... Nós temos um processo de ensino no Brasil que não ensina o empreendedorismo, como você falou, né? Não ensina a pessoa a ir buscar o seu próprio negócio, a desenvolver o seu próprio negócio. Nós temos um processo de educação tecnológica, muito voltado para atender a um mercado, a uma indústria, a uma empresa, né, onde ele vai ser o empregado que vai seguir ordens, né, sem fazer refletir muito. Até um problema de reforma de ensino que foi estabelecido já no Brasil desde os anos 60, desde a ditadura, onde foi retirada muito das matérias humanas, das cargas, principalmente das exatas, né, deixando com que os alunos deixem de refletir sobre os problemas, né? Nós acabamos fazendo um adestramento tecnológico, adestramento em engenharia, mais educação em engenharia, educação na arquitetura ou nas outras áreas, né? Precisamos rever todo esse processo, justamente porque quando a gente fala em inovação também, né, como que a gente ensina inovação? Né? Ensinar inovação é difícil, né? Quem que foi o professor do Steve Jobs? Não existe isso. Quem foi o professor do Bill Gates? Né? Quem que deu a formulazinha para eles serem inovadores? Não existe Bill Gates, isso. Inclusive, ele deixou a faculdade em Harvard. Todos eles, né? O Steve Jobs também, né? São dois exemplos da área de TI, de informática e tal, mas a gente tem várias áreas que a gente podia abordar, né? Mas a inovação, ela parte já de você cutucar as pessoas e fazê-las refletirem, né, de incomodá-las, né, da pessoa estar descontente, desconfortável, sair da zona de conforto, né, procurar o novo, procurar a mudança, né, e para isso você precisa fazer as pessoas refletirem, pensarem, discutirem, debaterem sobre o problema, né, e aí buscar as soluções, né, buscar novas soluções. Sem você fazer, se você tornar ele um passivo,
né, como é o adestramento que a gente faz muitas vezes na academia, você torna ele mais um elemento, mais uma peça do sistema, né, que vai continuar aquele sistema, aquele modelo, repetindo aquele modelo, sem que haja mudanças, né? O professor mencionou sobre a questão de nós consumirmos, além de consumirmos o produto final, consumimos muita tecnologia pronta, né? E tudo pronto. Sim. Aí tem uma pergunta que chegou, inclusive, aqui, o site está aparecendo embaixo da tela, que é o www.tendenciaemmercado.com.br. Lá dentro do site nós temos o link do Twitter, que é o @AquilesJúnior. E essa pergunta chegou, inclusive, né, via o Twitter, porque nós temos lá um agendamento dos entrevistados, e eles já perguntam sobre a questão do know-how. Então, como a economia brasileira perde ao ser consumidora de know-how e não estimuladora de inovação? Efetivamente, como ela perde? Nós podemos... Justamente isso. Vou dar um exemplo claro, né? O Brasil tem uma tradição de montadoras de automóveis desde os anos 50. E você conhece algum automóvel brasileiro? Genuinamente brasileiro? O que tinha na década de... O único que tentou fazer isso foi o Gurgel. Gurgel, que foi um projeto, inclusive, de sucesso relativo, né? Mas dependia do motor da Volkswagen, né? Que deu no momento que ele começou a ameaçar a ser um autônomo, a ter um projeto próprio, cortaram o motor dele e o Gurgel. E ainda vendeu muito carro no Brasil, hoje é um carro de coleção e tudo mais. Mas você veja quantos anos nós temos de história de desenvolvimento do automóvel no Brasil, até por uma política influenciada pelos americanos, na construção de autoestradas, na venda do petróleo, etc. E hoje temos um problema com o automóvel, né? Na verdade, temos que repensar o uso do automóvel. Mas independente disso, você veja aí a história da China, né? Com menos de 10 anos, temos duas fábricas chinesas com 2 montadoras no Brasil e consumimos todo, desde o motor ao design, a própria carroceria do carro, tudo, um automóvel chinês. O Brasil até hoje não desenvolveu esse automóvel, continuam montando automóveis de montadoras internacionais. E isso você pega nos aparelhos eletrônicos, tudo. Isso você pega, né, em tudo, né? Nós desenvolvemos temos pouca inovação, pouco design brasileiro, né, nessa área, né? Aprendemos a consumir o barato que vem da China, né, hoje principalmente, e aos produtos de maior qualidade que vêm da Alemanha, dos Estados Unidos, seja onde for, e não desenvolvemos uma tecnologia brasileira, uma forma de desenvolvimento de produtos brasileiros que acrescentasse valor, que tivesse valor agregado. Eu digo, então continuamos naquela economia primária, né? Mandamos o minério de ferro, o aço, o alumínio bruto, para depois comprar essas peças de volta com valor agregado em design, com valor agregado em tecnologia, né? Perdemos muito com isso, porque hoje as economias mundiais que mais se desenvolvem são as economias que estão voltadas para a inovação, para o design. Veja a Itália, né? O que a Itália produz, na verdade? Não é um produto, não tem um setor fabril que pode se comparar a grandes países, mas ela tem uma coisa que é de maior valor agregado que existe no mercado, que é design. Né? E o design italiano vendeu-se para o mundo inteiro. O que os alemães têm, na verdade? Tem tecnologia. Né? A Alemanha é o que mais investe em know-how de energia solar, que tem uma das áreas de menos sol do planeta, mas vende o know-how solar para o mundo inteiro. Né? Então, essa diferenciação que faz com que esses países se tornem diferentes, né, gerem mais riquezas, distribuam mais a renda, acabam gerando mais empregos, e empregos menos poluentes também. Né? Nós temos aqui um processo industrial que é baseado na economia primária, que é poluente, que tem impacto ambiental grande. Né? Bom, o professor mencionou, eu vou puxar um pouquinho, né, para a tua área de formação, que é o design. Uma pergunta bem interessante aqui também: o que o design tem a ver com a inovação? Qual a relação direta disso? Exatamente. Esse livro que é o primeiro aqui, que a gente publicou numa série de uma coletânea que foi da UTF PR Inova, né, um projeto financiado pelo CNPq, a gente traz justamente essa discussão. A inovação e sustentabilidade tem um capítulo aí sobre o design. Né? O design, ele é uma diferencial no produto, porque você
consome com os olhos, né? Tua primeira relação com o produto, ele atrair a sua atenção pelo seu visual, pela sua estética e tal. Se você conseguir aliar a isso a questões ambientais, melhor ainda. Agrega mais valor, porque hoje a consciência ambiental do produto, né, e ter um valor relativamente acessível para as pessoas, a maioria das pessoas, você consegue com que o seu mercado aí se estabeleça num padrão que poderia estar mudando o impacto do produto, né? E como o design tem uma formação onde ele apesar da falha que existe, que eu acho na informação ambiental para ele tem um conceito que ele busca atender as pessoas nas suas necessidades, né? Seja ele um eletrodoméstico, seja ele um automóvel, seja ele um produto que para pessoas que têm dificuldades físicas motoras, né? O que falta é estimular um pouco mais esse modelo de design para que ele inove trazendo soluções para os nossos problemas reais, né? Eu digo sempre, não é a gente simplesmente reduzir o tamanho do smartphone ou afinar um smartphone que está falando de design e inovação. Mas eu tenho, por exemplo, uma gama de pessoas hoje, portadores de deficiência física, mental, por exemplo, que necessitam de cadeiras especiais, que necessitam de equipamentos para poder comer, que necessitam de macas diferenciadas em hospitais. E eu não vejo o estímulo ao design atender essas necessidades. Hoje a população está ficando envelhecida no Brasil, né? Nós vamos estar já daqui 10 anos com um país de velhos, né? Com uma grande parte da população já acima dos 60 anos. Onde está o design atendendo a isso? Onde está a orientação do design na escola para atender essa necessidade? São pessoas que têm poder aquisitivo, são pessoas que vão estar estabelecidas na vida, um certo padrão, muitas delas, que podem consumir, que podem buscar produtos que atendam melhor o seu conforto né, na velhice, acessibilidade nas áreas urbanas, por exemplo, né, para cadeirantes, para pessoas que têm deficiências visuais. Tudo isso é necessário se aproximar do design, né, para ele poder enxergar. E o design é interdisciplinar, ele não é só uma questão que trabalha exclusivamente pensando num aspecto, né? Ele tem o poder de ver vários aspectos, ou se precisar consultar diferentes profissionais, ele pode ser o agregador de tudo isso, né? Então é preciso repensar realmente tudo isso. É o momento de parar e pensar um pouquinho mais. Não só, estamos atrasados já. Demorou, né? Demorou. Então, é uma questão de pensar não somente em consumir, de novo, quando se fala em consumismo, se para você não ficou muito claro isso, é a história dos carros, né? De novo, seu pai tinha quantos carros? Quantos carros nós temos, já tivemos? Né? Isso tudo, claro, fomenta a economia, mas gera lixo também, né, professor? Nós temos hoje a Política Nacional do Resíduos Sólidos, que demorou 20 anos para passar no Congresso, né, com o lobby que houve das empresas não deixando isso avançar, mas se aprovou isso ano passado, que estabelece aí, estão dando prazo cada vez maior para as empresas se adequar a isso, o plano de logística reversa das empresas, né? Porque não basta somente colocar um produto no mercado sem ter a responsabilidade sobre ele, né? Um produto depois, em um rápido uso, já vira resíduo, né? E houve uma coisa que se estabeleceu no design também de produtos, que é a obsolescência planejada, né? Fazer produtos que durem pouco, né? Quanto mais dura pouco, mais se consome, mais aumenta o lucro da empresa, mais se concentra a renda, e nós caímos nesse vício, né? Sem nenhum controle, né? Inclusive, né, sem parte de controle do Estado, das políticas públicas sobre isso, né? Então, não se faz mais produtos duráveis, né? Se faz produtos para se durar pouco, e se dura pouco, na hora de consertar, o conserto dele é muito mais caro do que comprar um novo, né? Essa mentalidade tem que acabar. O planeta não tem suficiente suporte para esse tipo de mercado, né? Então, o design interfere aí, por exemplo, com uma questão, um modelo de metodologia de design é o design de serviço, né? Será que eu preciso realmente daquele produto, ou eu posso usar aquele produto quando eu necessito dele?
né? O caso do carro compartilhado, por exemplo, que está crescendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil tem já algumas empresas interessando. Para que eu preciso comprar o segundo carro? Eu poderia fazer parte de um clube onde eu só precisasse daquele carro e usasse o serviço que ele me precisa quando eu quero, quando eu necessito dele. Né? A bicicleta compartilhada é a mesma coisa. Né? As bicicletas ficam para alugar. Para alugar e tudo, né? Mas até não precisa nem ser para alugar, porque tem políticas públicas de cidades hoje que oferecem a bicicleta gratuitamente, para estimular as pessoas a deixarem seu carro em casa e usar outro meio de transporte. O dia que a bicicleta começar a fazer parte da mobilidade como transporte público, né, aí as coisas vão mudar um pouco. E tem que facilitar tudo isso, tem que construir ciclovias, tem que educar as pessoas no trânsito, os motoristas, tem que ter acesso para os ciclistas em todos os locais, não somente ciclovias que sejam de lazer, mas funcionais, ligando empresa, trabalho, casa, trabalho, né? Um sistema mais inteligente. Mais inteligente, exatamente. Então, o design de serviço é uma forma de você também trabalhar isso. Será que eu preciso ter uma lavadora em casa, ou eu posso usar... Eu lembro quando eu estudei na Inglaterra, né, a gente usava lavadoras coletivas, né? Ninguém tinha lavadora em casa. Você ia lá na lavadora, na lavanderia, né, botava a moedinha lá, lavava a sua roupa, secava a sua roupa, enquanto você estava ali meia hora, se lia um livro, conversava com as pessoas, interagia com as pessoas, conhecia as pessoas do bairro, né, criava um senso de comunidade. Hoje não, hoje cada um tem que ter o seu produto, e o planeta não está preparado para isso. Então nós vamos ter que rever tudo isso. A questão de produtos que você compra e hoje pode ser substituído por refis, né? Por que eu preciso sempre comprar um novo produto, uma nova embalagem, que é um grande problema dos resíduos, né? As embalagens, não se tem mais espaço para aterro público, a logística de fazer a reciclagem é complicada, é custosa. Então eu posso ir no mercado, no supermercado, fazer um refil do meu sabão em pó, do meu detergente, comprar as coisas a granel, sem estar sempre com um pacote de plástico para dar uma solução, sem estar sempre com um problema de um vidro, de uma lata. Isso tem que ser repensado tudo, como política, inclusive empresarial, de inovação. O que eu imagino, professor, que nós estamos no Brasil vivendo uma fase onde, com o excesso de consumo, as pessoas não veem o carro como meio de transporte, mas como status. Ainda estamos nessa fase. Ainda estamos nessa fase. A máquina de lavar a minha é mais bacana que a do vizinho. Aquela história toda, né, que o marketing explica. Então seria assim, nós estamos alguns passos atrás do pensamento europeu, vamos imaginar assim. Mas... os próprios americanos hoje, que naquela fase do grande carro, dos 4x4, aquelas grandes caminhonetes, já está acabando lá, né? Porque eles estão percebendo que a coisa não vai mais. E nós estamos trazendo isso para cá e achamos isso o máximo. Né? Nossas ruas não estão preparadas para essas grandes caminhonetes, que é um absurdo, né? O tamanho desses monstros que andam na rua, a poluição que eles geram é enorme, né? O gasto que você tem com manutenção, tudo é enorme, as áreas de estacionamento não estão apropriadas para isso. Isso para mim, um atraso, né? Não há nenhuma evolução em relação ao uso desses carros. Nós temos que pensar em carros mais compactos, carros que sejam movidos a hidrogênio, a elétrico, carros que pudessem ser compartilhados. Essas são políticas que devemos adotar. Sensacional. Lembrando que o professor é autor desse livro aqui, Inovação e Sustentabilidade, conforme foi mencionado, e também desse outro livro, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, professor? Esse é um livro exclusivamente didático, né? Foi nos encomendado pela editora Livro Técnico, né? Você pode encontrar ele lá no site da editora Livro Técnico, que foi voltado justamente para os cursos de ensino médio e cursos de ensino técnico. Pode ser usado, inclusive, por tecnólogos e cursos superiores, porque a gente tentou, os autores sou eu e a doutora Líbia Patrícia Peralta Agudelo, que é minha esposa, que também trabalha na área, né, na área de design, inovação e sustentabilidade. E o livro foi para atender diversos cursos que podem usar essa discussão da sustentabilidade, né, e traz aí um pouco de tudo, um pouco de gestão ambiental, de certificação, de inovação, de design. É um livro muito bem aceito nos cursos de ensino técnico e cursos de ensino médico, e acompanha o livro do professor, e para cada capítulo tem um exercício final, áreas que ele pode acessar, sites e filmes que ele pode acessar. É um livro bem interativo e bem dinâmico também. Bem legal, bem interessante.
Bom, embaixo da tela vai aparecer também o endereço do case, do maior, né, de um dos maiores referências em relação a design, concepção arquitetônica e outros fatores ambientais, que é o Escritório Verde. Então anote, nós vamos falar agora sobre esse assunto, www.escritorioverdeonline.com.br. Lá você tem acesso ao conceito do Escritório Verde, como foi, né, idealizado, qual o objetivo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Como que surgiu a ideia do projeto do Escritório Verde na UTF-PR? Bem, eu trabalho num programa de pós-graduação em tecnologia, já com a linha de sustentabilidade das pesquisas de mestrado, doutorado, e no programa de pós-graduação em engenharia civil, onde também discutimos a questão da sustentabilidade e interface com a construção e engenharia civil, e a arquitetura também. Num projeto de pesquisa, intercâmbio com aluno com os Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos algumas vezes, com parceria com duas universidades americanas, uma delas a Universidade de Austin, no Texas, né? E percebi que alguns campos universitários estavam se preocupando com o impacto do campus universitário, né? Por que esse campus universitário gera tanto impacto como uma empresa, né? No caso, o uso de energia, o uso da água, os resíduos que ele gera, diferentes resíduos, diferentes laboratórios. Então, alguns campos universitários começaram a organizar um plano de gestão ambiental do campus universitário, né? E alguns tinham offices, né? Green offices, né? O escritório verde, que fazia essa coordenação. Eu falei, olha, isso é uma boa ideia para levar para o Brasil, e voltando para o Brasil, nós propusemos essa ideia para a Universidade Tecnológica, né? Começamos a funcionar numa salinha pequena lá, por 6 meses, até que eu propus ao nosso diretor na época, o professor Marco Schiffler, que aceitou a ideia de construir uma sede para o Escritório Verde que pudesse fazer todo esse programa de gestão ambiental da universidade. Tínhamos um terreno ali na Seu Jardim, do outro lado da quadra da universidade, uma quadra do tamanho de uma quadra esportiva, e tínhamos um problema, não tínhamos recursos, né? Não tínhamos só um detalhe. A universidade pública tem dificuldade com alguns recursos, principalmente para construção e tudo. Então, a partir disso, começamos a buscar alternativas. A alternativa foi ir ao mercado, identificar as empresas que ofereciam produtos mais ecológicos, sustentáveis. Eu prefiro a palavra produtos de menor impacto ambiental, para não ser uma coisa assim tão genérica, né? E que faziam parte da construção civil diferenciada, né? Identificamos várias empresas, durante 6 meses a gente fez reuniões com essas empresas e oferecemos o marketing desses produtos que eles poderiam fazer através da universidade, desde que nós avaliássemos esses produtos e essas tecnologias. Então, o sistema construtivo que a gente usou é o sistema construtivo wood frame, né, que utiliza a madeira, utiliza o painel de madeira do USB, a estrutura de madeira. É uma construção modular que não gera resíduos, que é muito rápida. É uma construção que em 12 dias foi feita as paredes na fábrica, né, da empresa. A empresa que a gente trabalhou foi a empresa Tec Verde, que era uma empresa nova no mercado, só tinha feito uma casa no tempo. Hoje é uma empresa que está deslanchando aí, com vários projetos, com seu sistema construtivo. Permite fazer o isolamento térmico acústico, né, e a construção é muito rápida, 150 metros quadrados a gente faz em 3 meses. Se fosse uma construção úmida, chamada alvenaria comum, pode demorar 9 meses a 1 ano, né? Isso se o pedreiro não estiver abandonado no meio da obra, que geralmente ocorre, né? Típico do nosso problema de mão de obra aqui. E essa construção permitiu-nos mostrar várias tecnologias e materiais podiam ser integrados, né? Vocês podem observar aí a energia solar que a gente colocou. Nós fomos o primeiro prédio do Paraná com energia solar conectada na rede. O que significa isso? Significa que nós geramos a nossa própria energia através de painéis fotovoltaicos, e o excedente dessa energia nós devolvemos para a rede. Como no caso, nós temos um prédio atrás do Escritório Verde, nós não passamos para a rede e passamos a energia excedente para o prédio. Então nós acabamos de consumir toda a energia que nós produzimos. O Escritório Verde, por ser de alta eficiência energética, nós temos lâmpadas LEDs, temos iluminação natural, temos vidros duplos,
temos esses materiais que permitem um conforto térmico acústico. Nós provamos que Curitiba é viável do ponto de vista de energia solar, porque nós geramos sempre mais do que consumimos. Que existe um mito em relação a isso, né? Exato, que a Curitiba não tem sol, Curitiba só no Nordeste produz energia solar. Não é verdade. Na verdade, nós temos 4 horas e meia dia sol. Se comparado com a Alemanha, que é 1 hora e meia, tem a maior área solar do planeta, né? Nós temos aí bastante margem de produção de energia. Estamos diferentes do Nordeste por 2 horas somente. A hora média sol ano do Nordeste é 6 horas e meia. Então não estamos tão longe assim, né? Temos mais insolação e mais, energia, e mais sol do que Florianópolis, né? Se você pega o espectro solar da avaliação que existe no Brasil, né? Então é viável. Claro, existe aí problema de custos ainda a ser resolvido pela falta de incentivo que não há do governo para que esses custos sejam reduzidos, né? O único estado no Brasil que reduz algum desses custos, que retira o ICMS de produtos solares, de placas solares, é Minas Gerais, por uma lei estadual. O Paraná ainda não tomou nenhuma medida sobre isso, nem o governo federal, né, para estimular o uso maior de energia solar, mas no momento que isso estiver em pauta de política pública, nós podemos reduzir drasticamente o impacto ambiental agora nessa discussão da falta de energia, da falta de água, sempre racionamento, cria aquele medo nas pessoas. Quando teve esse verão agora em 2013, que foi recorde de temperaturas de 30 e poucos graus por durante 20 dias aí, que vendeu todo o estoque de ar-condicionado e ventilador, tudo. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos um pico de energia no meio da tarde. Os picos de energia no Brasil, que tem que entrar todo o sistema para atender a demanda, é no período do começo da noite, né? Pela primeira vez, à 1 da tarde, às 2 da tarde, a gente teve um segundo pico de energia em que todo o sistema teve que entrar com toda a sua carga. Por quê? Porque as pessoas chegavam no trabalho, em casa, ligavam o ar-condicionado, ventilador, etc. Né? Se nós tivéssemos cada casa, ou escola, ou prédio comercial, com uma parte de sua energia através do sistema fotovoltaico, nós poderíamos reduzir esse pico e atender essa demanda. Isso foi um estudo que nós fizemos com o mestrado do programa de pós-graduação em engenharia civil, vendo essa diferenciação de quanto a gente podia suprir numa carga, numa casa, né, essa demanda dessa energia extra que ele precisava para o ar-condicionado. O professor mencionou que no Escritório Verde, através da tecnologia, o escritório consegue produzir a sua própria energia, excede a sua produção e teria, né, uma devolução para a Copel, no caso. Sim, certo. Como que funciona isso? Existe um ressarcimento? Como é que funciona isso? Para que as empresas se motivem também? Existem várias políticas para isso hoje no mundo, dependendo de cada país. O Brasil adotou pela troca de créditos, né? Hoje tem um procedimento lá na Copel, no caso do Paraná, ou você procura a sua concessionária no seu estado, e segundo a medida da ANEEL, né, em 2012, essa concessionária tem que te dar os procedimentos para você poder fazer isso. Ela vai te dizer quais os documentos que você tem que fazer, quais os equipamentos que estão homologados, né, as placas fotovoltaicas, o inversor, que é o aparelho que converte a energia solar em energia elétrica, o atendimento às seguranças que são necessárias para o projeto, e aí se estabelece como se fosse 2 medidores, né, um medidor de entrada e um medidor de saída. Né? Então, eu estou consumindo essa energia, eu estou usando. Se ele está sendo excedente, ela está saindo e esse medidor está marcando. E esse crédito de energia que você está passando para a rede vai te voltar quando você precisar da energia durante a noite. Né? Então, se troca por crédito. Tem países que trocam direto por pagamento, né, em dinheiro e tal. No Brasil, se troca por crédito de energia. Então, pela lógica, a gente estaria abatendo da sua conta de eletricidade, né, os créditos que você passou para a rede. Isso já está legalizado, inclusive, as pessoas têm que realmente, que estão interessadas nos projetos, e cutucar lá suas concessionárias para que isso seja... Porque é uma informação nova, né, para você que está assistindo o programa agora e está idealizando aí uma construção mais voltada para a sustentabilidade.
Convido mais uma vez para acessar o site www.escritorioverdeonline.com.br. Essa entrevista ela está, né, passando um pouquinho do nosso prazo normal, né, porque é uma entrevista especial do mês, né? Então a cada mês aí nós fazemos uma entrevista, não que as outras não sejam especiais, mas nós trazemos alguém aí que é referência, né, mundial para falar sobre um assunto em evidência. Então ela vai estender um pouquinho mais em relação ao seu tempo. Então nos acompanhe aí e através das redes sociais, o www.tendenciamercado.com.br, você pode tirar suas dúvidas. Através do Twitter, você fala diretamente com o apresentador, @Aquiles Júnior, vai aparecer embaixo da sua tela, Aquiles com CH, Júnior por extenso, sem acento. Você manda aí as suas dúvidas ou até mesmo fala direto com o professor Eloy Casagrande através do escritorioverdeonline.com.br. Se a empresa, se alguém está assistindo agora, professor, e pretende replicar esse projeto, qual que é o caminho? Como que funciona assim? Olha, desde que o Escritório Verde foi construído e nós estamos aí 2 anos e meio avaliando e passando esses resultados para as empresas que participaram do projeto, foram mais de 60 empresas nesse processo todo, né, que tinham alguma coisa a oferecer nessa área, nós provamos que a construção sustentável ela é rentável. Porque quando você pega o ciclo de vida de uma construção, nos seus 30, 40, 50 anos, a gente vê que o maior custo que existe na construção é no uso e operação, né? Uso de energia, uso da água, na manutenção, né? Então, tudo que você faz de investimento em tecnologia inicial, ela se paga de alguma forma. Pode demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela se paga, né? E esse rendimento também agrega valor à própria edificação, né? Ao seu investimento. Uma construção sustentável no mercado ela tem um valor, chega a 20% maior de uma construção comum, né? E todos os que se foram feitos agora de análise dessas construções provam essa eficiência, né? Das construções certificadas no Brasil, aí, de várias áreas. Nós estamos aí com uma equipe que dá consultoria para novas edificações baseadas no Escritório Verde, né? O ano passado a gente fechou um projeto que foram os Centros de Educação Ambiental da Sanepar, né? O pessoal da Sanepar, da área de Educação Ambiental, de projeto, nos procurou, nos visitou, viu as vantagens que tinha de fazer e nos contratou para fazer o projeto. São 6 centros que vão ser construídos no Paraná, acho que o primeiro vai ser começado a ser licitado aí a partir da metade do ano, né? Onde nós demonstramos que era possível fazer uma construção e que refletisse o conceito que eles queriam passar para quem vai visitá-los, né? Estamos também com uma consultoria de certificação de construções sustentáveis, né? Existe no Brasil 2 certificações que para prédios verdes, né, para Green Builds, que é o LEED, que é o sistema americano que foi adaptado para o Brasil, e o AQUA, que significa alta qualidade na construção civil, que é o sistema francês, trazido pela Fundação Vanzolini, da USP, em São Paulo, e nós temos uma parceria com a Fundação Vanzolini para dar curso de formação sobre o AQUA aqui. O AQUA tem 14 procedimentos para se fazer a certificação de um prédio verde, garantir que aquele prédio realmente adotou as tecnologias, os materiais mais sustentáveis na sua construção, né? E nós temos uma equipe que também orienta para os novos empreendimentos que querem certificar, querem desenvolver um projeto com o conceito de construção sustentável. Estamos fazendo agora a consultoria para o Complexo Pequeno Príncipe, né, que nos contratou. É um complexo grande que vai ser construído ali ao lado da base aérea do Bacaxiri, onde vai ter várias áreas de especialização, na área de medicina, parte da faculdade, tem inclusive a ideia de fazer um museu da criança, futuramente um hotel, um complexo, um trabalho de 10 anos, né? E todo esse complexo vai ser certificado pelo AQUA, pelo sistema francês, que a gente adotou como modelo no Escritório Verde. E temos uma equipe orientando para o complexo. Isso gera o quê? Gera economia para o hospital, não é só uma questão ambiental, né? Um dos grandes
fatores positivos da certificação é gerar economia no uso e na operação do edifício. Imagine um hospital, uma escola, uma creche, um prédio comercial que consome de energia, de água, etc. Então, no processo de certificação, ele vai somar, vai trazer soluções para que o prédio seja mais econômico. Só de energia, você produzir a própria energia dele. Só isso já é uma coisa. O aquecimento da água, por exemplo. E sem contar também que tem a questão de mercado, né? A visibilidade que isso dá, a mídia que isso gera. Exatamente. Inclusive uma mídia gratuita, né? Porque a mídia espontânea. Nós, o próprio exemplo do Escritório Verde, né? Nós viramos um ícone no Brasil por integrar todas essas tecnologias, esses materiais e avaliar isso, né? E trouxemos mídia do Brasil inteiro, né? Eu constantemente estou viajando para vários estados do país, dando palestra, explicando o projeto, as vantagens de tudo isso, explicando como foi elaborado, como foi construído, né? Tivemos presença de todas as televisões, a Rede Globo 2 vezes, né? Inclusive internacional também. Já demos entrevista para a BBC, já demos entrevista para televisões francesas, tudo, porque realmente mostra um papel da academia preocupado com as necessidades da sociedade. E nós somos um projeto aberto, inclusive, para interação com a sociedade, né? Recebemos visitas de várias escolas, recebemos visitas de vários profissionais, de escritório da arquitetura, e estamos sempre abertos para isso. Muito interessante. Então, você acaba de ter acesso a uma informação, né, muito preciosa, na verdade. Isso, literalmente, pode mudar o rumo da sua vida profissional. Pessoal e, logicamente, profissional. Parafraseando aqui o Faustão, né? Pessoal e profissional. Professor, como que o Brasil poderia ter usado o evento da Copa, no famigerado, comentado evento da Copa, que alguns gostam, alguns não gostam muito, para apresentar ao mundo soluções na área da inovação tecnológica sustentável? Olha, eu acho que o Brasil perdeu um momento aí com essa questão toda. Todo mundo está com um sentimento ambíguo em relação à Copa, né? Todo mundo quer ver o Brasil jogar, todo mundo gosta da seleção brasileira, tem essa paixão pelo futebol, mas ao mesmo tempo um descontentamento geral pela como a forma foi conduzida as obras que seriam necessárias para a infraestrutura do país, né? Podemos, inclusive, fazer muito feio. Hoje a mídia internacional, inclusive, está batendo forte, né, por causa de tudo isso, né? E os protestos aí podem acontecer, pode gerar um grande problema, né, durante os jogos, né? Porque perdemos a oportunidade de mostrar que o país poderia ser um país onde, se ele focasse na inovação, na tecnologia e na sustentabilidade, ele seria uma vitrine para o mundo inteiro, né? Curitiba já foi isso num passado recente, está tentando retomar essa áurea que teve nessa cidade do planejamento urbano sustentável, da mobilidade, dos seus parques, mas infelizmente nas últimas gestões nós perdemos um pouco isso. Nessa nova gestão a gente está ainda esperando que as coisas aconteçam, né? Temos aí uma discussão inclusive mais aberta com essa nova gestão, mas deixamos para a última hora, né? Passou 6 anos desde o anúncio da Copa, não fizemos dever de casa, agora estamos correndo atrás com obras atrasadas que vão ficar prontas depois da Copa, né? E poderíamos ter recursos melhor direcionados para a inovação. O que nós vimos foi recursos já pré-estabelecidos pelo PAC, né? O Programa de Seleção do Crescimento, e não vimos novidades. Não vimos nada que chamasse atenção, como foi feito em outros países, né, em termos de tecnologia, de oferecer à sociedade oportunidades de conhecer projetos que poderiam mudar o perfil, a redução do impacto da cidade como um todo, né. Infelizmente, temos ainda uma lição aí que ficamos devendo para a sociedade. E eu acho que isso vai só com o tempo, com mudança de educação, com mudança de postura dos nossos políticos, com maior informação para a sociedade poder se mobilizar e cobrar isso, né? Podemos ter no futuro aí talvez um diferencial, mas por enquanto a gente vai ficar devendo. Ou seja, perdemos uma grande oportunidade. Perdemos, né? Bom, chegamos então ao fim, né? Infelizmente esse tema, se nós continuarmos aí, vai embora. Mas vamos deixar aqui um até breve e vamos já fazer um convite para um
um retorno do professor, assim que possível, né? Para que a gente possa, né, detalhar um pouco mais sobre isso. Lembrando que você tem essa entrevista na íntegra no site www.tendenciamercado.com.br e, querendo saber um pouco mais, www.escritorioverdeonline.com.br. Professor, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigado. Foi muito interessante mesmo esse bate-papo. Nos encontramos na próxima. Até mais. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.